Agora sim, muito bom dia mais uma vez, aqueles que estão conosco através de nossa web rádio e aqueles que estão chegando aí através do aplicativo, aqueles que estão também em nossa live. Café Teológico todas as manhãs de sábado, estamos aqui ao vivo para ficar com você, para estudar a palavra de Deus. Nesta manhã tão bonita que Deus mais uma vez nos proporciona. Eu quero apenas aguardando o retorno dos nossos para que a gente possa também seguir nesta manhã. Vamos aguardando os comentários iniciais aqui. Manhã de sábado, 15 de outubro de 2022. Nara já confirmou conosco, dizendo bom dia Nara, muito bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez ao vivo. Obrigado de sua audiência. É bom sempre tê-la aqui conosco, Nara. Estamos aí com o Café Teológico, meu que já está preparado. E você, já tomou café? Ainda não? Então vem comigo tomar café. E ainda mais, o ponto alto, o mais importante, é nós estudarmos a Palavra de Deus junto. E já vai pegando a sua Bíblia aí, eu já vou te dar o texto. Hoje um texto tão importante, tão conhecido de toda a cristandade, que é o texto lá de Daniel. Nós temos hoje Daniel no capítulo 6. Vamos hoje falar de Daniel na cova dos leões. Então, abra sua Bíblia aí e já vai acompanhando também o estudo. A Wanda e o Martim estão conosco, dizendo bom dia, pastor, bom dia a você também. A gente fica feliz em tê-los conosco mais uma vez nesta manhã. Também quem está conosco, Paulo Vegue, Deus abençoe você, Paulo, que bom estar mais uma vez. O texto, eu disse antes, é um texto muito famoso, porque muitos de nós, quando criança, com certeza ouviu ou até mesmo interpretou o texto que hoje nós vamos estudar, Daniel na cova dos leões. E é importante a gente lembrar sempre que os amigos de Daniel, eles já tinham sido lançados na fornalha ardente. Daniel, ele não estava naquele momento presente, agora ele passa por algo parecido, que é a punição através que o rei Dario lança sobre ele, e a gente vai ver de novo como que Deus pôde e fez maravilhas na vida dele. Muito bem, Simone Tim, que bom que você está conosco, a gente fica feliz. Café Teológico tem oferecimento do Café 35. Se você ainda não conhece, adquira lá na loja da Pense Nisso. Eu estou aqui com a embalagem do Café 35, o Café Arábica Especial. Essa é uma versão muito interessante que você precisa conhecer. Lá na loja da Pense Nisso você adquire pensenissoteologica.com/loja ou entre em contato direto também lá no WhatsApp, 53999014822. Elda Dário Cruxas Robos está conosco, Vanderleia Matias também, dizendo bom dia a vocês também. E também nós não podemos esquecer a nossa revista. Se você que já é assinante, pode dar testemunho dessa revista aí. Está chegando a sua 23ª edição, eu estou ainda aqui em minhas mãos com a revista 22ª edição. Para quem está me assistindo pode já conhecê-la e até mesmo ver aqui como eu estou folheando ela. Você pode perceber que sempre tem um conteúdo muito bacana. E quando você assina, você colabora com tantos trabalhos que a gente faz através das redes sociais, através também da própria revista, do site, que diariamente é atualizado e enviado mensagens para inúmeras pessoas. E também nós destinamos parte da renda à Missão de Encruzilhada do Sul e ainda agora o trabalho de capelania hospitalar aqui em nosso município, aqui de Canguçu. Então tudo isso você, ao assinar, você está colaborando. Então o que está esperando? Assine, junte-se a nós nesse trabalho tão bonito de missão que estamos fazendo. Vamos lhe enviar, seja a versão digital ou impressa, para você. Digital vai no e-mail, a impressa vai pelos correios. Então, chegando aí um tema muito instigante, a edição, a 23ª edição, que você vai gostar muito. Então, aguarde que está para ser lançada aí. Vamos seguindo então. Já pegou sua Bíblia? Já compartilhou essa live? Ainda não?
compartilhe essa live, é muito importante que mais pessoas precisam conhecer esse texto e ainda mais refletir teologicamente sobre o mesmo. São 28 versículos, Daniel capítulo 6. Café teológico ao vivo aqui, para quem está na reprise, no YouTube, no Instagram, muito bom também. Importante que você estude. Se não dá para você estudar a palavra de Deus conosco, sábados de manhã, você pode fazer o quê? Assistir depois, lá no YouTube, lá no Instagram. Agora, nesse mesmo horário, às 9 da manhã, foi ao ar o Café Teológico da semana passada, lá no YouTube. Talvez tenha até mesmo pessoas nos assistindo por lá e poderão assim também acompanhar o estudo da semana passada. Foi incrível, foi maravilhoso. Seguindo hoje então, Daniel 6. Já abriu sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, é importante você acompanhar. Vamos lá então. Texto, Daniel 6, versículo 1, diz assim: O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. Para quem não sabe, talvez nós não temos muito esta palavra comumente usada hoje em dia. Províncias são estados. O nosso país tem várias províncias, poderíamos dizer. E então, o rei Dario agora, ele faz o que? Ele divide o seu país, a Babilônia, para melhor organização e colocou nessas províncias pessoas, homens para governá-los. Como você pode ver, são 120 províncias, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. Então a ideia era que a administração do seu país fosse melhor organizada. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Então veja bem, além das pessoas que estavam nas províncias, os governadores, acima dos governadores teriam 3 ministros que iam comandar esses governadores. E acima dos ministros estava, obviamente, o rei. Então essa era a organização política da época, que ele assim implanta. E ele mostrou logo, aliás, um desses ministros era Daniel, diz o versículo 2. Então Daniel, ele não tinha um cargo de governador, ele tinha um cargo acima de um governador. Ele era o ministro. E aí vem o seguinte, Daniel, ele mostrou que era mais competente do que outros ministros e governadores. Isso não soou muito legal na vida das pessoas que lá estavam. Veja que quando as pessoas começam a se destacar, quando um ou outro começa a se destacar, seja na sociedade, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, você pode se preparar que tem problemas, tem perseguição, tem inveja. E na vida de Daniel não foi diferente, aconteceu isso. E a gente precisa estar preparado para isso. Em algum outro momento, muitas vezes você vai se destacar por ser um profissional de excelência, por ser uma pessoa capaz, por ser uma pessoa intelectualmente preparada, enfim. Daniel, ele era um homem temente a Deus, honesto, e sempre dava o seu melhor. E acontece então que aí começou talvez um dos grandes problemas, que é o cerne deste capítulo 6 de Daniel. Veja o que segue dizendo aqui. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo com a mais alta autoridade do reino. Então, o rei pensou em fazer o que com ele? Colocar acima dos 3 ministros. Ele não era igual aos outros ministros, ele era diferente. Então, aqui o que a gente aprende com isso? O cristão, ele, por saber a quem ele serve, ele precisa sempre dar o seu melhor em qualquer atividade, em qualquer profissão. Porque sempre lembrando, nós não estamos servindo simplesmente a homens, nós estamos servindo a Deus. E se nós estamos servindo a Deus, o melhor precisamos dar. O nosso melhor. E qual é o teu melhor? Talvez a resposta só você sabe. Qual é o teu melhor?
Aí os outros ministros, versículos 4, e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador. Veja o que acontece. A inveja começou a crescer no coração dos seus colegas ministros e governadores. E eles procuraram uma acusação. E aí que está. Será que vão encontrar uma acusação? Se não tem acusação, inventa uma mentira. E às vezes a mentira bem contada, ela cola como uma verdade. E isso todos nós estamos sujeitos que isso aconteça em nossa vida. E é importante a gente estar preparado emocionalmente para isso. Irene Prestes diz, bom dia, pastor Gabriel, estou assistindo. Anileda Helbig Gutner está conosco, dando bom dia, pastor, bom dia. Que bom que estão sempre junto aí. Seguindo então no texto, estamos em Daniel, capítulo 6, abra sua Bíblia, senta aí, vem tomar café comigo. Nós estamos, Daniel, capítulo 6, versículo 4. Quando assim os colegas tentaram achar algo para dizer que ele era um mau administrador, mas não encontraram. Então Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Eu sempre gosto de lembrar com quem Daniel aprendeu isso. Em primeiro lugar, é importante lembrar que Daniel ele teve uma excelente educação de casa. Ele aprendeu a temer, adorar e conhecia a vontade de Deus. E por isso que ele fazia o quê? Ele era um excelente administrador, honesto e direito. Talvez naquela época não tinha uma escola secular como temos hoje. Nem privada, nem pública, enfim. E isso faz nos refletir que muitas vezes nós terceirizamos a educação, que pagamos às vezes muito dinheiro para escolas privadas, cursos, para que a pessoa seja um cidadão de bem e aprenda. Mas no texto bíblico nós temos não só essa referência, temos várias outras, em que diz o seguinte, há pessoas que eram extremamente cidadãos de bem, pessoas honestas, pessoas que tinham uma liderança maravilhosa. E onde eles aprenderam isso? Em casa. Então, querido pai e mãe, nós hoje ainda, muito mais ainda, lembrando hoje o dia do professor, não entregue e pense só que o professor vai mudar a vida dos teus filhos. Não estou aqui desmerecendo o trabalho dos professores, muito pelo contrário, não jogue a responsabilidade tudo para eles. Você também tem a grande responsabilidade de educar seus filhos nos caminhos do Senhor e para que eles sejam cidadãos de bem. Daniel era alguém honesto e direito, ninguém podia acusá-lo de nada. Aprendeu isso em casa, aprendeu isso com os seus familiares. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa de destaque. Ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Veja que bonito, né? Temos conosco a Noemi Lucília Schroeder, bom dia, e a Ed Krause Schwartz também, bom dia, um feliz dia para todos. Daniel, capítulo 6, versículo 5, segue dizendo assim. Então eles disseram uns aos outros, os que estavam buscando acusação para com a vida de Daniel. Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Por outro lado, os outros administradores que estavam buscando uma acusação contra Daniel, eles tocaram num ponto crucial da vida de Daniel. Daniel era uma pessoa temente a Deus, que adorava a Deus, seguia e poderia até a sua vida estar em risco, mas ele continuava fiel a Deus. E isso a gente precisa refletir. Se o cristão ele é um exemplo de boas ações, honestidade e boa obra, onde vão lhe tocar? Na religião, naquilo que você teme, adora e coloca em primeiro lugar. Com Daniel não foi diferente. Acontece que ele foi acusado, então, de desobedecer uma ordem. Mas antes que isso aconteça, olha o que aconteceu. Versículo 6. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram. Quem foi ao rei? Os outros ministros
que estavam buscando acusação contra Daniel. Ele diz assim, a saudação, que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros e governadores, os prefeitos e outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Então, essa liderança toda, essa liderança política, tramou a seguinte: eles foram ao rei fazer um pedido para que o rei fizesse um decreto, em si criasse uma lei, para que ninguém adorasse outro Deus a não ser o Senhor. E aí ele diz assim: e deu uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor, colocando o rei como um Deus, que era muito comum na época as pessoas adorarem o rei como um Deus. É importante lembrar que também no Egito, o Egito tinha os seus faraós como um Deus que estava entre eles, que os guiava, os protegia e eles reverenciavam os seus reis. Aqui não é diferente. Então, se não tem acusação, cria uma lei para que haja uma acusação caso alguém desobedeça a lei. Isso é muito comum num sistema legislativo acontecer isso. Não tem como ter acusação. Cria-se uma lei para que você se ampare na lei e ninguém, assim, caso alguém desobedeça, seja punido por isso. Muito comum, isso até mesmo em contexto de perseguição. A gente percebe isso que talvez um dia você, Deus queira que não, seja perseguido, ou nós sejamos perseguidos, mas para que isso aconteça tem que criar lei. Um exemplo, para que aconteça perseguição no Brasil, uma perseguição severa, né? Não estou aqui dizendo se ela já existe ou não, mas precisa derrubar uma lei, um conceito que está lá na Constituição, que todo cidadão brasileiro ele tem direito à liberdade religiosa, ou seja, ele pode crer em que ele quiser, o Estado não pode interferir. Então, para que haja uma perseguição severa, aquela lei lá atrás, lá de 88, lá da Constituição, ela precisa ser mudada. Porque se aquilo lá mudar, então tem-se leis para perseguição. Só um exemplo, ok? Então aqui não foi diferente, eles foram até lá e o rei não pegou a armadilha que até mesmo ele estava caindo, o próprio rei. Foi enganado pelos seus súditos. E eles dizem assim, se durante esse tempo de 30 dias, alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Então eles já tinham a lei, já tinha o decreto pronto, já tinha também a punição. Era só colocar no papel e o rei assinar. E o que acontece então? Portanto, o rei, eles fazem um pedido, dê a ordem e assim, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa lei não poderá ser anulada. A lei que eles assim também seguiam, o fundamento da lei do país, que era a lei dos medos. E acontece, então, nós temos aqui no versículo 9, veja bem, o versículo 9, ele diz, o rei concordou, ele fez o seguinte, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Essa ordem, então, foi publicada, o decreto foi publicado, e uma vez publicado, poderíamos dizer no Diário Oficial, e acontece, então, que precisava ser cumprido. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. E olha o que Daniel fez. Daniel não bateu de frente, Daniel não xingou, Daniel não quis reverter a situação. Observe que Daniel, ele fez algo que talvez poucos de nós fazemos quando nós estamos diante de conflito, diante de perseguição, diante até mesmo de leis que são criadas
para nos prejudicar. Daniel podia ter feito uma manifestação, podia ter ido direto ao rei, porque o rei gostava de Daniel. Você pode observar que o rei, ele tinha apreço, e você vai ver isso no texto, por Daniel. E Daniel podia talvez ter ido lá e feito o seguinte, pedido talvez um advogado, enfim, o que fosse, né? Mas ele não fez. O que ele fez? Quando ele soube, ele foi para o andar de cima do quarto, com as janelas que davam para Jerusalém. Talvez a sua hospedaria no seu quarto. Por que as janelas que davam para Jerusalém? Lembre-se, Daniel está em outro país. E Daniel ele conhecia para que lado ficava sul, norte, leste, oeste, sabia o lado que ficava Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém tem para os judeus, e Daniel era um judeu, eles têm como princípio de vida a capital, Jerusalém, que é onde está o templo. O templo lá em Jerusalém, ele é um local sagrado, onde Deus assim disse que é um lugar de encontro, um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus desce para falar e estar com o seu povo. O templo de Jerusalém para os judeus era um local santo, que Deus assim tinha mesmo dito a eles. Vejam que Daniel ele faz então o seguinte, ora na direção do templo. Eu posso imaginar o que Daniel esteja talvez pensando. Antes de sua oração, ele provavelmente pensou, eu vou interceder por aquele que fala conosco, por aquele que marcou um lugar para que nós nos reuníssemos. E ele orou na direção de Jerusalém, lá em cima do seu quarto. E acontece então que Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Orou e agradeceu. E quantas vezes Daniel costumava fazer isso? O texto tem um destaque, diz assim, ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Recomendação, 3 vezes por dia Daniel orava. Quantas vezes você ora por dia? Às vezes as pessoas oram uma vez e olham lá. A partir disso, segundo os comentários que a Bíblia aqui nos traz, Daniel, ele orava 3 vezes e os judeus, eles também têm essa prática de orar 3 vezes por dia. Talvez até mesmo a partir do exemplo de Daniel. Porque o comentário é assim, mais tarde isso se tornou um costume dos judeus. O quê? Orar 3 vezes por dia. A primeira oração ela é feita cedo de manhã, quando era oferecido o sacrifício da manhã. A segunda, lá pelas 3 horas da tarde, quando era oferecido o sacrifício da tarde. E a terceira, ao pôr do sol. Importante você lembrar que, para os judeus, o dia termina às 6 horas da tarde, com o pôr do sol. Quando o sol se põe, terminou o dia para o calendário judaico. Inicia-se um novo dia nas primeiras horas da noite. Então, depois das 6, quando o sol já se pôs, inicia-se o novo. Porque a Bíblia lá atrás diz assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia, está lá em Gênesis. Tarde e manhã, a sequência do dia no calendário judaico primeiro vem a noite, depois a manhã. Né? Nós temos talvez um pouco diferente, né? Isso não importa muito, mas só para vocês conhecerem a título de curiosidade. Nosso calendário do dia começa meia-noite até a outra meia-noite. Seria então de manhã, tarde e noite. Para os judeus é noite, manhã e tarde. Certo? Os judeus então seguem orando 3 vezes por dia. A última oração é ao final do dia, no pôr do sol. Veja que o texto ele vai dizer assim, nos versículos 11 agora. Quem está conosco também, Lilian Fernanda Duarte, bom dia para você também. Que bom que sempre está conosco e está aqui mais uma vez. Vamos lá então, café teológico no oferecimento do Café 35. Quer experimentar um café de qualidade?
chama lá no WhatsApp ou na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. O versículo 11, os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e encontraram orando ao seu Deus. Tinha-se uma lei, tinha as regras, e quem não cumprisse seria punido. Precisava só agora o quê? Do flagra. Então estava tudo pronto, a armação estava pronta. E eles conseguiram isso. Conseguiram que encontraram Daniel orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem a não ser ao Senhor. Então tem uma lei, agora eles jogam essa lei contra o próprio rei, que assinou, que decretou, não pode ser anulada. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? Então veja que não somente Daniel, mas o próprio rei, ele foi pego pela sua própria armadilha. Aquilo que eu sempre digo, isso serve para todos nós, igreja, cidadão de bem. Cuidado com as leis que você cria, uma hora ela te pega. Exatamente. Dentro da igreja, cuidado com as muitas leis, uma hora ela vai te pegar, porque a lei, ela não tem escapatória, uma vez que ela está criada, ela pega. E aqui o rei criou e pegou ele mesmo. Você vai perceber que Daniel, ele não queria, aliás, o rei não queria que Daniel fosse jogado na cova dos leões, pois conhecia a índole de Daniel. O homem de bem, o cidadão honesto e que temia a Deus, que ele era. Mas, infelizmente, a lei foi criada e agora quem vai impedir? Eles jogam na cara do rei, não é verdade? E o rei respondeu: é verdade, a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e persas. Ela não pode ser anulada. Por que eu sempre volto à reflexão? De acordo com a lei dos medos e persas, mais ou menos como uma constituição. Ou seja, o que é a lei máxima num país? Nós aqui no Brasil é a Constituição. Todas as demais leis precisam estar abaixo da Constituição, que rege todo o andamento da população, dos governos, enfim, de todos. Então não pode nada bater contra ela, porque ela é soberana. E aqui esse termo que sempre se repete, de acordo com a lei dos medos e dos persas, é uma referência a isso, de acordo com a nossa lei máxima do país. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Eles até contaram quantas vezes Daniel orava. Sempre a referência, 3 vezes. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel, porque, como eu disse antes, o rei Dario conhecia a índole de Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Mas não tinha o que fazer. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. Não tinha escapatória para o rei a partir desta lei que lhe foi criada. E apenas o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Uma palavra que chama a atenção aqui é dedicação. Qual é a sua dedicação para com Deus? Ela é pequena, média ou grande? Por que eu estou trazendo isso a um destaque? A dedicação que Daniel tinha para com seu Deus era uma dedicação de destaque, que chamava atenção.
As pessoas olhavam para Daniel e viam que ele era uma pessoa diferente, porque tinha uma devoção para com Deus que era fenomenal. E acontece então que a gente precisa refletir sobre isso, porque dedicação é algo que todos nós precisamos ter exclusivamente para com esse Deus que nos fez, que conhece-nos, que nos salvou e que um dia irá buscar a cada um de nós. Se essa dedicação não for algo que vem do coração, não adianta, porque se ela não vier do coração, é hipocrisia. E quantas vezes a gente vê até mesmo dentro da igreja hipocrisia? Isso é lamentável a gente dizer, mas é importante a gente refletir também. A dedicação é aquilo que você faz do coração. Você faz com o coração. Você faz com amor. E você faz isso não por querer ganhar algo em troca, mas sim porque você gosta disso. Como eu sempre digo, quando você faz as coisas com paixão, com amor, tudo se torna melhor. E a vida cristã não deva ser diferente. Daniel era uma pessoa assim que ele se dedicava ao ponto das pessoas virem assim, que devoção este tem para com seu Deus. E aí a esperança, que é, segundo Dario, que não cria em Deus, mas ele se admirava com a dedicação, o amor que Deus tinha para, aliás, o amor que Daniel tinha para com seu Deus. Versículo 17, trouxeram uma pedra, com ela taparam a boca da cova, o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. Então fechou-se a cova dos leões, Daniel estava lá dentro, e selou-se a porta, não poderia ser interrompida, ninguém poderia tirá-la de lá. A pedra que fechava a porta da cova dos leões. Então o selo é o próprio anel do rei e das autoridades do rei. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, porque era de costume ter festa, comilanças e bebedeiras todos os dias na casa do rei. Isso não aconteceu naquele dia porque, sem dúvida, ele ficou com a consciência pesada. Ele jogou na cova dos leões um inocente, alguém que temia a Deus, que era um exemplo de honestidade e também uma pessoa direita. Isso pesou na sua consciência. E naquela noite ele não pôde dormir, diz o texto. Muito bem, nós estamos com Café Teológico, Deilane Matos está conosco. Bom dia, Deilane, Deus abençoe você, lá de Piratini. Estamos em Daniel capítulo 6, agora vamos para o versículo 19, falando sobre Daniel na cova dos leões. O texto segue dizendo, de manhã cedinho, ele, quem? O rei, se levantou e foi depressa até a cova dos leões. O que ele foi fazer lá? Ver se o milagre tinha acontecido. Porque no fundo do coração, talvez, mesmo que Dario não cria em Deus, ele esperava que esse Deus de Daniel, a quem ele servia com tanta dedicação, o ajudasse. Ali com voz muito triste ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, veja que a palavra se repete no texto, porque era algo de tirar o chapéu para a vida de devoção de Daniel. Ele pergunta, será que esse Deus conseguiu salvá-lo dos leões? E Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Uma saudação que era feita ao rei. O meu Deus mandou o seu anjo. Olha o destaque do anjo em maiúsculo. Para quem já me acompanha aqui, já falei sobre isso. Depois eu falo mais. E este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Bonito é que Deus, ele cuida dos seus, independentemente do que aconteça onde você quer que esteja. O texto tem um destaque, fala que o anjo do Senhor, e a Bíblia aqui traz em maiúsculo, e esse anjo é uma referência ao próprio Jesus no Antigo Testamento,
que aparece como anjo do Senhor. Deus mandou o seu anjo para cuidar de mim. Onde foi Jesus? Com Daniel na cova dos leões. Aqui ele não era conhecido como Jesus o Salvador, mas Jesus é eterno, é Deus encarnado depois a partir do Novo Testamento, quando nasce da Virgem Maria. Aqui no Antigo Testamento, Jesus trabalhando sempre junto com Deus Pai, foi com o próprio Daniel na cova dos leões e fechou a boca dos leões para que não ferissem Daniel. Por isso que Jesus tem o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em todos os lugares, em todos os momentos, Ele está conosco. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, diz Daniel, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, fez o seguinte, mandou que tirasse Daniel da cova. Ou seja, a lei foi cumprida e a misericórdia, a bondade de Deus se manifestou para aquele que foi temente a Deus, mesmo que sua vida estivesse em risco. Isso é algo assim fantástico que nos leva à reflexão, porque muitas vezes as pessoas elas temem a Deus, mas quando as circunstâncias se apertam, muitas pessoas fazem o quê? Abandonam a Deus. E aí a gente precisa se colocar no lugar de Daniel. Você se entregaria a ser levado à cova dos leões ou você iria se defender de algum outro meio? É uma questão a ser refletida e cada um de nós precisamos sempre também, não somente guardar isso no coração, mas também refletir profundamente. Se fosse você, seria lançado? Talvez nos tempos atuais você buscaria um advogado, enfim, né? Mas Daniel, ele com muita resiliência, ele curvou a cabeça e deixou Deus agir. Às vezes é preciso nós também curvarmos a cabeça e deixar Deus ser Deus, e se manifestar o seu poder na nossa vida, mesmo que poderíamos fazer alguma coisa. Acontece então que assim ele foi tirado e viram que Daniel, que nenhum mal lhe havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Veja que agora a roda virou. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. Então a punição ela foi quase, podemos dizer, maior que eles. Quem foi jogado? Não só os acusadores, mas as suas famílias e os seus filhos. Todos eles, juntos, e suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que chegasse no fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. É difícil a gente falar que esse foi um juízo que Deus executou através da própria ordem do rei. Quem foi jogado na cova? As pessoas que acusaram Daniel e acusaram ele sem provas, criaram um meio de condená-lo. Eu sempre digo assim, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz, tudo o que você plantar, isso também ceifará. Isso te alegra ou te deixa preocupado? O povo que acusou Daniel, eles não pensaram que a roda podia virar, que podiam voltar para o lado deles. Infelizmente, tudo que vai, volta. Fizeram a maldade, ela voltou para eles que criaram a maldade. Essa é a dura lei, né? Poderíamos chamar a lei do retorno, que a Bíblia fala muito disso também. Por isso que somos convidados a sempre fazer o bem, mesmo quando as coisas não estão a nosso favor. O nosso advogado, o nosso Deus é o nosso juiz, o nosso defensor. E a Ele nós precisamos entregar a vida, dedicação e confiança. Então o rei Dario escreveu uma carta para o povo e todas as nações, raças, línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno a todas as pessoas do meu reino, respeite e honre o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim.
ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro, da Pérsia. O que a gente aprende com esse capítulo? Eu poderia dizer várias coisas, mas eu quero mencionar algumas para que a gente reflita, guarde e tenta também passar isso adiante. Quão é importante esse texto? Tantas coisas ensina. Por isso eu sempre digo, compartilhe esta live, que muitas pessoas precisam ouvir isso. Primeira coisa que a gente precisa destacar aqui. Daniel, ele era alguém que foi muito bem educado, não somente por autoridades seculares, mas sim ele recebeu educação de casa, dos seus pais. E isso fez com que ele se tornasse um cidadão de bem. Educação vem de casa. Escola só passa conhecimento. Guarda essa frase para você. É muito importante a gente lembrar isso. Então, você que tem filho, dê um máximo. Educação a eles. Especialmente educação cristã. Mostre em quem você crê e qual dedicação você tem para com o seu Deus. Isso vai ser o maior testemunho, o maior exemplo que você pode dar aos seus filhos e netos. Porque eu sempre digo e repito, palavras convencem, agora exemplos arrastam. O segundo destaque, poderíamos dizer assim, olha, se prepare para as acusações que muitas pessoas vão fazer contra você. Isso não significa que você talvez recebe a acusação porque errou. Daniel, ele não tinha nenhum erro. Daniel era uma pessoa honesta e direita, diz o texto aqui, mas por ele se destacar pela sua fidelidade, honestidade, amor e dedicação ao seu próprio Deus, sempre vai haver aquelas pessoas que vão acusar. Com Daniel não foi diferente. Acusações que começam lá no coração, a inveja, a raiva, e ela nasce. E se cada um de nós não refrearmos os desejos do nosso coração, isso pode acontecer com cada um de nós também, de invejarmos outras pessoas que começam a se destacar. Talvez seja lá na sua vida profissional, na sua igreja, no hall de amigos que você está ou frequenta. Por um lado, nós não temos como nos livrar de acusações. Por outro lado, precisamos lembrar do seguinte: se prepare emocionalmente e saiba em quem você está se apoiando. Quem é este? Deus? Daniel sabia quem ele cria e conhecia muito bem esse Deus que sabe fazer justiça. A ele entregou a vida e tudo aquilo que estava acontecendo. E ele sabia o que Deus podia fazer. Nessa confiança ele foi até o fim e Deus honrou ele, mostrando que quem é o Deus que livre está com ele e conosco todos os dias. Se prepare para a perseguição, que ela pode vir, mesmo que você não tenha feito nada de errado. O próximo destaque no texto, eu digo assim, poderíamos destacar o que antes eu mencionei também, cuidado com as leis. Se você cria muita lei dentro de casa, um dia ela te pega. Se você cria muita lei na sociedade, um dia ela vai te pegar. Cuidado com muitas leis. As leis, elas são boas, muito boas. Elas botam ordem, decência, mas tudo que é demais é demais. Isso vale para a igreja, isso vale para o país, vale para a ordem dentro de casa e tudo mais. Então, não podemos ficar fanáticos com a lei. Quando tem lei, tem cumprir ela. E se você não cumpre, tem punição. Para o próprio rei aqui, ele aprendeu que se ele não tivesse criado a lei, talvez não tinha acontecido tudo isso que ele passou. E até mesmo o que Daniel passou, né? Vejam que Deus usou isso tudo até mesmo para mostrar o seu poder. Mas poderia ter acontecido diferente.
Vejam que o segundo destaque é o seguinte, versículo 16, que é um destaque assim que eu gosto muito, quando diz assim, serve com tanta dedicação. Qual é a dedicação que você tem para com o seu Deus? É uma dedicação exemplar ou ninguém sabe quem você é, muito menos em quem você crê? Dedicação é aquela que parte do coração, é aquela que todo mundo sabe quem você crê, quem você é e o Deus que você adora. Muitas pessoas nos dias atuais, e eu falo de um modo geral, têm vergonha de adorar a Deus. Elas dizem que são cristãs e nem por isso deixam de ser, mas têm vergonha de dar testemunho de sua fé, de falar de Jesus, de carregar uma Bíblia debaixo do braço, de cantar um hino. Então, será que isso não está afetando o nosso testemunho? Olha o que Daniel era uma pessoa que todo mundo sabia quem ele queria. E sabia da dedicação que ele tinha para com esse Deus, quem ele orava 3 vezes por dia. Sabe que eu sempre digo assim, muitas pessoas, muitas vezes sabem que você crê em Deus, mas elas sabem simplesmente porque você pertence a tal igreja. Agora, se você não pertencesse a tal igreja, será que elas saberiam que você adora a Deus quando você deixa de ir a certos lugares para adorar a Deus? Deixa de frequentar certos lugares para adorar a Deus? Ou adorar a Deus é a última opção? Qual é a dedicação que você dedica para com o seu Deus? Então este é um destaque que vale a pena cada um de nós refletir grandemente também. E o último lá, que talvez poderíamos dizer assim, é a pérola do texto, é o seguinte. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Quem é esse anjo? Jesus Cristo. Eu gosto desse texto, assim como lá atrás, você que já sempre me acompanha, viu que quando os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha ardente, esse mesmo anjo foi lá. Quem é este? Jesus. Com Daniel, que agora foi jogado sozinho na cova dos leões, acontece que Jesus foi lá, porque Jesus conhece o coração daqueles que o temem. Jesus está conosco. E é importante a gente sempre lembrar, esse Jesus é aquele que nos livra dos males, que mesmo que a gente não tenha até o livramento, ele continua do nosso lado. Isso é importante você lembrar que ele é sempre soberano, está conosco, cuida de nós e a vontade dele prevalece. Aqui no texto a vontade era que Daniel fosse liberto e o poder de Deus fosse manifestado, especialmente no contexto de idolatria. Sendo que ao final do texto você percebe que o próprio rei, talvez ele não creu, mas ele fez uma ordem que todos adorassem e honrassem o Deus que Daniel adora. O maior testemunho foi esse, ele ficar fiel até o fim, mesmo que sua vida estivesse correndo perigo. O anjo do Senhor está conosco. Jesus está conosco. Ele é Emanuel, o Deus conosco, e diz, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Então guarde no seu coração esses destaques dos quais nós refletimos hoje, nesta manhã, nesse café teológico, aqui mais uma vez. Daniel capítulo 6. Muito bem, ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários, manda o WhatsApp aí, você que nos ouve. Pela nossa web rádio, temos aqui ouvintes em diversas cidades, destacando aqui lá no estado do Rio de Janeiro e Porto Alegre, quem está conosco também, é muito bom tê-los aqui, muito obrigado de sua audiência. Aqueles que estão na reprise, amanhã às 7 da manhã também, é importante vocês estar conosco. Traula Kuntzmann também dizendo bom dia, e também Olinda Miller, bom dia a vocês, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Eu fico por aqui desejando a vocês mais ricas bênçãos de Deus e não somente reflita o que você ouviu,
e aprendeu mais um pouco. Essa história é tão conhecida e famosa no texto bíblico, mas sempre tem algo novo que a gente aprende, que a gente cresce junto. Então, compartilhe com aqueles a quem você ama, para que também sejam dedicados ao Senhor. E talvez a dedicação que precisamos demonstrar hoje no mundo digital é essa: compartilhar. Simples assim. Ok? Deus abençoe a sua vida. Continue conosco. Vem aí agora o programa Oro por Você, às 10 horas da manhã, e às 11 horas o pastor Welton Zarnot Hatz vem aí com o programa Culto Doméstico para você às 11 horas da manhã. Continue sintonizado com a nossa web rádio. Hoje à noite tem o Arno Stur com o programa Imaluster, na língua pomerana. Amanhã também tem um programa bem legal, às 10h03, a Hora Luterana, com o pastor Rodrigo Essling, vai falar sobre a Reforma, Sola Gratia. A Reforma Luterana, o mês da Reforma está aí, e o pastor vai trazer sobre esse tema tão importante, somente a graça de Deus. Reflita com ele amanhã às 10h03 em nossa rádio. E assim segue a programação da Pense Nisso no decorrer deste final de semana. Deus abençoe, fique na paz, que eu fico aqui com o meu café. Quer experimentar um café de qualidade? Chama lá no privado. Um abraço, fique na paz do Senhor.